Olá, bem-vindos ao podcast O Canteiro, o canal de educação profissional voltado ao ecossistema da construção civil. É bonito, hein? Muito bonito. É genial. Vamos lá, como é que você tá, Henrique? Tudo bem, cara? Tudo bem, salve André, beleza? Ótimo, ótimo. Vamos dar sequência à nossa maratona? Positivo e operante. Vamos falar hoje sobre vedações no nossa história toda da construção do começo ao fim, né? Perfeito, perfeito, perfeito. Galera, quem está escutando esse episódio como o primeiro episódio, a gente vem fazendo aí não posso falar trilogia porque seriam só 3, a gente está fazendo uma série ao correto, de um pensamento de obra de início ao fim. Então assistam também os outros episódios, que provavelmente vai fazer também mais sentido. Bastante. Mas vamos lá. Só para deixar bem claro, galera, a gente não está querendo aqui ensinar vocês como se faz uma alvenaria. A gente está aqui para contar algumas coisas que a gente entende que são importantes de serem elencadas, problemas, patologias, coisas que são relevantes dentro de um conceito de estar falando sobre paredes e vedações. Vou aproveitar, deixa. Hoje é vedações. A gente não tinha falado. Positivo. Mas show de bola. Então a gente passou por algumas etapas. No capítulo anterior a gente falou sobre estruturas. Não a gente, da mesma forma, de todos eles, a gente não se aprofundou. Demos uma pincelada geral na linha do bate-papo. E a gente não falamos muito pouco sobre alvenaria estrutural, que talvez a gente fale um pouquinho hoje. Boa. Né? Mas vamos lá, vamos abordar então o nosso universo das vedações, fechamentos e... Beleza. Bom, basicamente a gente tem 3 tipos de paredes, né? As que são estruturais, as que são autoportantes e as que são de vedação, né? Então, estrutural, como a própria palavra diz, é a estrutura da edificação, que as cargas são divididas ao longo das paredes, né? Tem pontos de carga, mas em geral todas as paredes contribuem na questão da distribuição dos esforços que vem da laje e tudo mais. Perfeito. As autoportantes são paredes que, como o nome diz, tem que ficar de pé sozinhas, né? Então, por exemplo, muros são elementos autoportantes. E vedações são paredes que são feitas dentro de uma estrutura e simplesmente estão confinando espaços e dividindo os espaços, certo? Excelente, excelente. Vedando, fechando, tá perfeito, tá perfeito. Bom, na linha do estrutural, André, você é projetista, você pode contar um pouquinho pra gente dos tipos, como é que a coisa funciona mais ou menos? Assim, eu tava pensando, vamos abordar, mas eu tava pensando em abordar o momento que isso entra. Só que daí não faz muito sentido, porque a alvenaria estrutural é o momento zero. Mas vamos lá, vamos para a alvenaria estrutural. Não temos grandes tipos ou grandes variações. O que a gente tem ali de maior variação? A variação zero é o bloco, quando ele é de alvenaria estrutural, ele é um bloco planejado. Ele tem uma resistência mínima a ser atendida. Ele pode ser de cerâmica ou ele pode ser de concreto. Os de concreto têm uma gama de resistências. E os de cerâmica normalmente é uma gama menor de resistência. Claro que todos eles funcionam, né, dependendo das suas aplicações. E eles também têm famílias. Então tu tem a família de bloco de 29, a família dos de 39, família de 14, família de 19 e vai embora. Sabe que isso eu acho muito legal? Porque às vezes eu conto para a moçada, mas quando a gente fala em modular uma arquitetura, e eu acho legal dar essa pincelada. Quando vem um projeto arquitetônico qualquer, não necessariamente ele seja modulado. Ele tem dimensões dos ambientes que são uma dimensão planejada, né, projetada por aquela arquitetura, mas que ela pode ser uma dimensão qualquer e que não é modulada. Porque se a gente tem módulos, né, e o módulo meio que internacional é 1,20, por isso que a gente tem duas famílias. 1,20, se tu dividir por 3 é 40, né? E se tu dividir por 4 é 30. Então, basicamente, as famílias elas são de ou 30 ou 40. Claro que a gente tem uma junta vertical, normatizada, por N motivos, resistência de prisma, a gente pode até falar sobre o que é esse bicho. Mas então o bloco tem 29 e 1 de argamassa, o outro tem bloco de 39 e 1 de argamassa, perfaz 30, perfaz 40 e isso que dá os módulos de 1,20.
O que é a modulação, então? É tu pegar essa arquitetura e colocar ela capaz de se encaixar perfeitamente nesses módulos. Então ela tem que ser múltiplo de 30 centímetros ou múltiplo de 40 centímetros, que normalmente é múltiplos de 1,20 e assim por diante, tá? E aí depois o cara vai pegar um revestimento e pega um negócio que não tem nada a ver. Exatamente. Modula de um lado e não modula do outro, né? Exatamente. Então tem que cuidar muito com isso. E aí os times, que era o que eu estava querendo iniciar o assunto, ele já é completamente diferente, porque a gente, né, tem que fazer o arranque da obra. Se tu tiver nas fundações, tu vai ter elementos, né, que seguram essas paredes, como tu bem colocou, a carga, os esforços estruturais são lineares, divididos nessas paredes, então normalmente são ou vigas baldrame, né, como seriam análogas a vigas de transição, ou às vezes pode ser um elemento de fundação direto, ou em algumas vezes essa torre, esse prédio pode nascer de um radier. São sistemas de fundação, também falamos. Ou pode sair um pilotis, né? Pode ser um pilotis. Garagem embaixo e aí você solta a estrutura a partir do primeiro pavimento. Excelente. E qual é que é a grande sacada? Talvez para quem não seja da área, é que quando a gente tem uma estrutura reticulada, uma estrutura porticada em concreto armado, aquelas paredes de vedação, como o próprio nome diz, elas são só para fechamento. Então, se eu quiser demolir e abrir a sala e um quarto e eu fazer um salão, nada acontece, porque não muda na estrutura. O que não acontece na alvenaria estrutural, porque todas as paredes fazem parte daquela estrutura. Então, a gente não pode afetar as paredes e o método construtivo já fala isso. Não permite que tu passe com tubulações que permitam vazamento dentro da estrutura, porque se tiver manutenção tu não pode rasgá-la, aquilo é importante, né? Tu tem essa questão da modulação, as etapas construtivas são diferentes, porque tu vai subindo a alvenaria, mas tu também vai subindo com as instalações secas que vão dentro dessa alvenaria. Então o sistema construtivo é um pouco diferente. E tem sacadas, galera, que é muito louco e vem muito do mercado. Nessa época do vídeo, não sei quando estão assistindo, a gente vem de um mercado aquecido a nível de HIS, a nível de edificações populares, né? E aí a mão de obra sobe o preço, então às vezes é uma puta diferença a gente fazer um projeto com alvenaria de 30 ou de 40. E estruturalmente, ok, existe uma variação na resistência do prisma e tal, número de juntas. O que é resistência do prisma? Só por curiosidade. Você já falou 3 vezes. Daqui a pouco vai falar assim, mas ele não vai falar o que é isso. Então, assim, a gente calcula, claro, usando a resistência do bloco, mas a gente tem que fazer um prisma que é realmente tu assentar os blocos, né, um no outro e tu vai romper ele. E numa máquina, compressão normal, né, um rompimento de ensaio de prova de carga convencional. E tu vai pegar essa resistência para considerar no teu projeto. Então tu tem a norma, te traz umas analogias. Se eu estou usando o bloco FCK tal, o prisma pode chegar até tanto desse bloco. Mas o que acontece? Tem a mão de obra do humaninho, o ser humaninho envolvido nessa situação. Então é muito bom você fazer testes de prisma com a equipe real que tu vai fazer. Não adianta tu falar assim, nossa, eu vou pegar o meu cara ninja para fazer o prisma, mas a obra vai ser feita por outra equipe. Danou-se, né? E a argamassa que você vai usar não é a argamassa que você vai... Não pode. Então, a argamassa também tem controle de FCK, tem controle de qualidade, tem controle de assentamento. Tu tem aquele assentamento por bisnaga, que tu vai colocando que parece que tu tá colocando catupiry no bloco, né? Então, tu tem várias metodologias. Tu pode prever que tu vai colocar, inclusive, no septo. Outras situações tu só coloca na borda. Isso vai variar com projeto, com várias outras coisas. Mas a gente não vai entrar na parte técnica, só para contextualizar o que é a alvenaria estrutural. Análoga a ela, vou fazer só um parentezinhos aqui, é uma coisa que a gente... Eu fico acanhado de dizer moderno, né? Às vezes a gente fala de BIM, é moderno, mas BIM já é velho, tudo é velho já, né? Até eu tô ficando velho. E daqui a pouco eles vão estar vendo isso daqui a alguns anos e falar, puta... O cara falou que é novo, até louco, né? Então não é. Mas não falando de BIM, mas falando de obras de parede de concreto. Então é uma coisa que vem se popularizando, vem dando dinamismo executivo e é muito semelhante. As paredes são importantes, as paredes são a estrutura, só que em vez de tu usar uma mão de obra ou um processo construtivo, vamos chamar de arcaico, empilhar bloquinhos, tu consegue fazer uma forma. Normalmente essas formas são muito reutilizáveis, são formas de alumínio, e tu consegue moldar um andar inteiro. Então o dinamismo da obra fica muito rápido.
Claro que tu também tem prós e contras, né? Acústico, tu faz uma câmara de concreto que reverbera. Normalmente se busca economia, então as paredes são finas, por mais que seja um prédio, as paredes são mais finas do que paredes convencionais. Podem ser paredes de 11, 14, 9, 8, né? Então são paredes bem mais esbeltas, o que faz isso virar uma membrana e muitas vezes acusticamente não é interessante. Tu não pode fazer nada. Outra coisa que fica legal, fica feio. No produto é marco de porta. Então o cara não pensa nisso. Mas quando o comprador final vai conhecer e ele olha aquele marco fininho, ele fala, mas o prédio é tão fininho assim. Então aquilo também não dá uma imagem legal. Inclusive teve empreendedores que fizeram projetos conosco que buscaram fazer uma espessura mínima de 14. A gente falava, cara, mas no cálculo passa com menos. Ele falou, não tem problema. A nossa questão é industrializar mais o processo da construção, o que eu acho que é parênteses, um puta tema pra gente falar aqui um dia. E ele prefere gastar mais material, economizar em mão de obra, que acho que são os dois maiores desperdícios que a gente tem, material e mão de obra, e fazer com ela maiorzinha para que o produto não fique tão ruim. Mas é análogo, pessoal. Se tu tem uma parede de concreto, tu também não consegue colocar tubulação hidráulica dentro. Claro, mas existe sistema PEX, André. Galera, sistema PEX é um sistema de alimentação de água ou gás com mangueiras, né? E essas mangueiras, quando embutidas, elas podem ter um tubo-luva. E nasceu isso para que te permitisse tu trocar isso. Então tu colocava uma tubulação embutida na laje, né, nos teus elementos estruturais, e tu conseguia trocar essa mangueira numa eventual manutenção. Vamos deixar claro aqui que dá muito pouca manutenção. É um sistema mais moderno, é um sistema que não é tão manual como o PVC, que tu tem que lixar e só colar, e o cara cola mal, né? E aí dá problema de vazamento total. Mas invariavelmente não mexe, né? Nasceu para não mexer. E isso começou a criar várias derivações do PEX. E a gente está viajando aqui falando de instalações. A gente vai voltar nisso nos capítulos mais para frente, né? Só pelo teu olhar eu já saquei. Sim. Só para você ter uma ideia, eu trabalhei com paredes de concreto, não sei o que, na década de 90. Olha isso. Então, não tem nada de moderno. Zero moderno. É que agora tá popular, mas por quê? E eu acho que toda população, todo lugar, localidade, que a mão de obra começar a ficar ou cara ou escassa, vai ser um fenômeno natural de tu buscar metodologias construtivas mais industriais. E a parede de concreto ela te proporciona mais industrial. Eu acho que o que está acontecendo aqui hoje, além de dificuldades com mão de obra, é que o dinheiro ele é muito caro. Então, o dinheiro pelo tempo é caro. Exatamente. Então, assim, antigamente as construções podiam ser demoradas e hoje não podem. Então você capta dinheiro de investimentos e o cara começa a ser remunerado na hora que você pega o dinheiro dele. Então você tem que fazer obra rápida, porque senão você vai pagar muito dinheiro no período da obra. Perfeito. E você vai comprometer o resultado, a margem do negócio. Então, mais do que problemas de obra, de velocidade, de disponibilidade pessoal, hoje a grande restrição é o dinheiro e o tempo que ele fica imobilizado sem gerar receita. Não, esse caso que eu te falei do cliente de parede de 14, a grande questão dele, a maior de todas, era o retorno do investimento. E essa semana ainda eu conversei com um pessoal que já tem expertise e constrói imóveis de alto padrão, casas de alto padrão, com o intuito de vendê-las, né, de comercializar os imóveis, e ele falou assim, cara, eu vou fazer uma casa de 10 milhões de reais e eu tenho um horizonte aí de obra de 1 ano e meio, 2, e quem dirá que eu venda em 1 ano? Então eu vou ficar 3 anos com a grana mobilizada lá, e aí vai me dar o retorno? E aí quando tu começa a fazer hoje o câmbio em carteiras multidisciplinares, tu vê que não vale a pena e tu ainda vai entrar na seara de obra. Bom, só para ilustrar para quem está assistindo esse episódio no futuro, hoje a Selic, que é a taxa de depósito interbancário, não sei o que, está em 14,25 ao ano. Olha aí. Quer dizer, imagina o dinheiro parado por 2 ou 3 anos. Não, e aí eu te pergunto, quanto perde, né? Qual é o BDI de uma obra normal? O cara fala, não, vou ter margem de 30. Então tu tem que fazer em 2 anos para jogar no empate.
mas eu quero construir em um, para daí poder trazer uma lucratividade legal. Aí tu não consegue na mesma metodologia. Aí talvez até tu encurte a margem, mas tu usa metodologias para acelerar. Eu achei muito legal esse aposto que a gente fez, mas vamos embora lá. Estamos fora do tema. Total, né? Vamos lá. Desculpa aí, galera. Voltando à vaca fria. Voltando à vaca fria. Então, as vedações, a gente estava falando as vedações, mas estruturais. Então, a gente falou na alvenaria estrutural, fechamentos, bloco cerâmico, fechamentos, né? Falamos em alvenaria estrutural, falamos em parede de concreto, falamos bem rapidamente sobre as metodologias. Acho que vale um dia a gente abordar isso com um horizonte de negócios, até onde cada uma se aplica melhor ou pior. Na nossa experiência, no nosso achismo, não somos donos da verdade, mas também depois fazer uma com abordagem executiva, dores. Então a gente pode falar muito sobre isso. Por isso a gente não vai falar agora. Então, vamos embora. E aí a gente vai saindo ainda voltando para a estrutura. Então hoje estrutura com paredes, as paredes são estrutura, seja ela de bloco de alvenaria estrutural ou de parede de concreto, para uma estrutura convencional ou porticada, por exemplo, que são pilares e vigas e lajes, né? E aí a gente vai ter um processo aqui. Essa estrutura vai subindo e num dado momento a gente começa a trabalhar fazendo as vedações. E aí eu até queria passar a bola para ti para colocar isso. Qual é o timing? Será que vale a pena eu dividir em frentes e lotear o meu pavimento? Vale a pena eu intercalar? Como é que a gente pensa nisso em campo? Então, a obra, na verdade, assim, hoje em dia a gente tem uma concatenação de atividades muito bizarra, né? Porque se você olhar os prédios mais uau que a gente tem agora em São Paulo, o cara tá fazendo estrutura e alguns andares para baixo ele já está colocando a pele de vidro, né? Perfeito. Então, assim, você consegue fazer as atividades acontecerem concomitantes, mesmo antigamente você fazia toda a estrutura, depois acabava um serviço para entrar no próximo. Né? Hoje em dia está tudo encavalado. Tem alguns cuidados que tem que serem tomados, precisam serem tomados, que é, por exemplo, a questão de encunhamento, né? Então, enquanto você não terminar de fazer a estrutura, enquanto ela não se consolidar, né, todos os esforços acontecerem, você não pode encunhar uma parede, senão você vai trincar a parede inteira, né? Galera, encunhar uma parede, uma vedação, é quando a gente sobe ela até o fundo do elemento estrutural para realmente vedar, né? Senão tu fica com uma parte de cima aberta. Então esse encunhar é tu realmente subir ela até o final e fazer ela se ancorar no teto. E aí tem algumas metodologias para isso. Mas se tu ancorar ela ou encunhar ela no momento errado, essa estrutura vai querer trabalhar, porque toda estrutura trabalha. Só que não era a ordem de tu ter encunhado. E aí tu vai ter feito merda. Aí eu fui tentar uma palavra buscar. E essa parede vai ter patologia e tudo mais, Com né? certeza. Antes da gente continuar a parte de vedações, eu queria só fazer uma colocação que a gente falou de três sistemas, né? Ou três padrões, né? Seria o estrutural, o autoportante e o da vedação, né? O autoportante são esses muros externos, né? E eu tenho histórico de conhecer casos, e não são poucos, de uma parede dessas cair numa ventania, não sei o quê, e matar pessoas, né? Sim, sim. Então, assim, um muro externo, uma parede autoportante, ela tem que ser projetada. Né? Não é um negócio que você solta lá uma paredinha, mete uma viguinha lá em cima e morreu, né? Não, o pessoal acha assim, ó, cintei, mas assim é só assim, tá? Calma, né? Tu tem que estruturar ela. E como é negligenciado muros, né? Eu acho que o adendo que tu tá colocando é maravilhoso. Cansei de projetos nossos, o cliente não nos demandou a nível de perímetro, e quando tu vê, ou ele era uma reforma, um retrofit, quando vê o cara tava aumentando 1,5 m de muro, e eu pergunto, mas quando você vai fazer isso aí? Não, tô só aumentando. Não, mas calma lá, calma lá. E é um puta de um risco. Porque é quase como uma árvore alta, né? Tu aumenta a altura dele para o lado que ele cair, ele tem uma área de abrangência terrível. Sim, uma vela bizarra, né? Terrível, terrível. Então é muito importante, galera, cuidar com isso, né? Paredes autoportantes ou muros têm que ser pensados, têm que ser estruturados por várias maneiras. Se tu tem uma rua muito movimentada, pense numa possível colisão de carro.
Você imagina que o carro vai lá e bate no teu muro porque subiu a calçada e tu tem 50 metros de muro com 4 metros de altura e ele cai na tua casa. Olha o tamanho da merda que isso pode causar. Então tem que pensar nas coisas. Claro, todo muro é estruturado para uma colisão num ônibus. Não, né? Mas normalmente tu tem que sim estruturá-lo. Ele é pensado, galera, em uma estrutura de muro, normalmente quando ela é assim, ela é pensada basicamente como se fosse por metro. Então se 1 metro cai, os outros não necessariamente caem. Claro, depende de como tu ancora um no outro, mas eles não dependem. Então, às vezes não é só saudável como necessário prever juntas por vários motivos. Por retração, por travabilidade, por dilatação e também por isso. Porque se tu amarra todo mundo, a hora que cai um, cai todos. Então, ter essa visão no projeto é importante e é um cuidado que às vezes que tá fazendo nem tchum, mas acontece e é um rolo bem... Eu tive uma construtora e uma vez me chamaram para fazer um orçamento de um muro num colégio de altíssimo padrão e era uma escola judaica, e lá eles têm uma preocupação com atentados e, o muro de fechamento da escola era quase que blindado, sabe? Era para receber carga de caminhão indo para cima, não sei o quê, e ele ficava de pé. Isso é muito legal, né? Negócio. O zelo das escolas. Eu que sou pai, agora minha filha é pequena. Hoje minha filha ainda é muito pequenininha. Adoraria um muro blindado. Vou perguntar para minha escola. Bom, aí então a gente parte para as alvenarias de vedação, né? Já passamos pelas estruturais e pelas autossuportantes. E aí temos as de vedação. Aí a gente tem vários tipos de materiais, né? Eu me lembro quando eu era criança pequena lá em Barbacena, quando eu era um jovem engenheiro, que eu trabalhava numa construtora que eu tinha um volume de obra muito grande e a gente decidia qual que era o sistema de alvenaria no momento da aquisição, porque o preço variava muito. Eu me lembro que naquela época se usava bastante aqueles blocos sílico-calcário, sabe? Sim. Que são de concreto celular, que era um material muito interessante. Tem muita absorção de água, não sei o quê, mas são blocos grandes, né? Que você consegue assentar muito rápido. É muito interessante esse sistema. E tem retornado, né? Eu tenho olhado recentemente blocos cerâmicos com dimensões grandes, mas é óbvio, né? Porque onde é que está o trabalho e uma parte do custo? Em horas de mão de obra e também nas argamassas de assentamento. Quando tu aumenta o bloco, tu diminui esse volume de argamassa de assentamento. Sim. Então a coisa dá uma produtividade muito boa. Eu trabalhei um tempo nos Estados Unidos e tinha um sistema que era bem legal, que eu não sei, eu acho que era quase estrutural, mas eram blocos grandes, sei lá, do tamanho dessa mesa, de isopor. Olha só. Então você ia assentando eles e depois você chamava um caminhão de concreto e grauteava os vãos. Perfeito. Você subia paredes muito rápido e aí tinha também agregava a questão térmica. Sim. Porque você criava uma parede com uma espessura maior, com o isopor que faz a função térmica também, né? E aí você embutia as tubulações no isopor. Sim. Aí você rasgava o negócio. Eu tô quase saindo correndo aqui dos nossos estúdios, porque eu tenho ali fora uma parede dessas. Né? Uma amostra com o isopor rasgado. É claro, essa já é uma técnica de a alma da parede é isopor. Não. Bom. Essa é uma técnica um pouco diferente. A alma da parede é isopor. Na verdade, tu não rasga o isopor, tu derrete ele com um soprador térmico, embute as instalações, tela e é um concreto projetado. E são paredes portantes, a estrutura da casa basicamente é um misto entre isopor e concreto. Eu falo assim, André, meu Deus, mas é muito fraco. O isopor é muito forte, vamos falar certo, o EPS tem uma resistência muito boa. Depende da densidade, sim, ela é muito alta. A gente usa isso muito em contrapiso, em enchimentos, e às vezes a obra fica assim, mas eu vou pôr o EPS e o contrapiso por cima. Sim, mas o que eu faço como? Põe o EPS e o contrapiso por cima. Ele é muito forte. Moçada, o EPS aguenta muita coisa.
e mesmo, não façam isso, mesmo que tu compre o EPS na padaria, o EPS em si resiste muito. Mas eu acho que é legal a gente fazer um episódio sobre alguma... Eu não sei também se eu posso falar inovações, porque numa dessa também, podem estar assistindo daqui a 10 anos, tomara, mas tem muitas tecnologias aí que às vezes não são muito emplacadas aqui talvez por nossa cultura. Nosso meio é um pouquinho engessado, a gente sempre faz do mesmo jeito, mas em outros países é muito mais usual, inclusive a questão do steel frame, que eu acho que vale a pena a gente falar um pouquinho aqui, vai estar um pouco nesse contexto entre uma vedação e estruturas, né? Mas quando a gente chegar nos drywalls, né, nas construções secas, a gente dá um passinho para trás, fala e volta e vamos embora. Mas então, existem muitos tipos de elementos de vedação, né? Então a gente pode até, de acordo com a necessidade que vocês entenderem, a gente pode fazer um capítulo só falando sobre sistemas de vedação, né? Tem muito campo para falar sobre isso, né? Se não mais de um, porque é muito campo para falar sobre isso. Então, o que eu acho que é importante a gente tratar aqui, como a gente disse que ia dar uma visão geral, é a questão de problemas, né? Patologias que você tem quando você está executando paredes, né? Eu marquei algumas que são problemas de trincas, né? Aliás, tem uma questão técnica muito legal que eu conheço, que é o seguinte: a diferença entre fissura, trinca e rachadura, sabe? Sim. Então, então tu tem aquela reguinha, né? Tu tem aquela reguinha? Não é reguinha. Tem uma reguinha que marca e ela te dá linhas com casas de milímetro, e aí tu pega a reguinha transparente e vai colocando em cima da tua fissura para te fazer classificação de fissuras. E aí, claro, é pelo tamanho, pelo formato, etc. O que eu conheço é assim: fissura na minha obra, trinca na tua e rachadura do inimigo. Muito boa. Essa é genial. Mas, tirando a brincadeira, assim, você tem probleminhas, né, que são fissuras, você tem problemas, que são trincas, e aí você tem pipas, que são as rachaduras, né? Não, inclusive, assim, até formatos. Se elas são mapeadas, se elas são A45, se elas são do tal jeito. Aí, mapeamento disso, como é que você faz, né? Então, você tem que pegar e ir lá com essa reguinha, que tem um nome, agora não é fissurômetro, é um nome, agora esqueci, mas é uma reguinha, a escala é bem old school e é muito massa, vou trazer uma aqui. Boa. Eu tenho umas ali para acompanhar a patologia. Então, tu vai lá, escolhe um local, tu faz um risco ali, mede ela, e em alguns casos eles até tampam com gesso, com alguma coisa assim, para poder ficar aparente a movimentação. Então ela vai se movimentar de novo, seja lá por que patologia aquilo está acontecendo, e aí tu vai lá e sempre mede no mesmo lugar, com periodicidade. Eu acompanhei uma obra muito bacana, num padrão bem elevado, nos Jardins aqui em São Paulo. Era uma obra, era como se fosse uma residência, mas muito grande, e que era vizinha de uma puta obra. E aí começou a aparecer fissuras. E aí eles me chamaram para fazer acompanhamento de patologia dessa coisa. E eu fiz todo um mapeamento de fissura, fiquei 6 meses acompanhando a fissuração até parar a parte de fundações. Quando terminou a parte de fundações, eu vi que estavam estáveis e falei, olha, beleza, tá estável. Detectamos as patologias. Aquela coisa de falar de culpa, né? Era um pouquinho de todo mundo. Não era ninguém. A culpa não era só de um ou só do outro. Mas foi bem legal. É um case para nós falarmos um dia. Legal. Mas volta aí para as rachaduras dos inimigos. Bom, então, basicamente existem alguns elementos que são estruturais de paredes, né? Que são as vergas e as contravergas, né? Que elas ajudam na distribuição dos esforços que acontecem em vãos, não é isso, André? Perfeito. Então, quando você abre uma janela, aquele esforço que estava descendo, de repente descobre que não tem nada embaixo para descer, né? Então ele vai caminhar e vai para o lado, e você vai ter uma concentração de esforços em determinados pontos, que normalmente são os cantos, né? Perfeito. E que se você não tiver um elemento estruturado para cuidar disso, vai fissurar, né? Sim. Ou trincar. Perfeito. Pega esse esforço concentrado e dilui ele um pouquinho com esse elemento que ultrapassa esses limites, né? Perfeito. Excelente.
Outra coisa que você tem que fazer é grampear a parede em elementos estruturais também, né? Sim. Aí tem aquelas telinhas que o pessoal põe, ou cabelinho, né? O cabelo que você tira dos pilares e tudo mais para fazer esse elemento. E aí você tem o tal do encunhamento, que ele acontece no fechamento da parede com o fundo do elemento estrutural. Vamos lá, E só aí, queria fazer um parênteses. Lembra esses dias que a gente diga. tava conversando daquele episódio que me ligou, que o, né? Um Eugênio me ligou e falou da amarração. Cadê a amarração? Lembra que eu dividi contigo? Acho que Conta aí. vale a gente falar aqui. Mas Positivo. assim, galera, o que é amarração de uma parede, né? Que a gente pegue uma corda, né? E dê um nozinho nela. A amarração de uma alvenaria é quando tu trama os tijolos, os blocos, vamos falar assim, para que a gente não tenha uma coisa chamada junta a prumo. O que é junta a prumo? A junta vertical ficar coincidente um com o outro. Se tu fizer isso, tu cria uma zona de fragilidade, que é onde vai fissurar, pode trincar. É uma junta, né? É uma junta junta seca. É uma junta seca, excelente. A não ser que tu queira, né? E a gente, muitas vezes, na construção, a gente projeta elas. Sim. Mas a amarração serve para que isso seja distribuído e funcione bem. E tu tem amarrações de topo também. Então, aonde uma parede transversal à outra, também os blocos se intercalam. Por isso é importante usar mesmas famílias de bloco, tu não pode misturar, né? Hoje a gente estava falando de família de bloco estrutural. Mas existem blocos muito semelhantes ao bloco estrutural, que a galera popularmente chama de furo na vertical. Porque quando veio os blocos estruturais, a furação dele é vertical. E o bloco de vedação antigo, muitos conhecem como tijolo baiano, aquele tijolo 6 furos, 8 furos, que tu montava ele de cunha, deitado, né? De cutelo, desculpa. E então eles são o furo, o tijolo bloco com furo, tijolo furo deitado ou um furo em pé. E o furo em pé também tem de vedação. Então, às vezes, a galera compra e olha aquele furo em pé e fala, olha, estrutural. Não é, moçada, né? Existe agora um bloco, né? Agora, já há um bom tempo, blocos com a furação na vertical e somente de vedação. São, inclusive blocos muito mais leves. Sim. O septo, né, as paredes são menores e eles são mais leves. Tem um negócio que fala que para ser um bloco estrutural, pelo menos em concreto, ele tem que ter uma parede mínima de 1 polegada, né? Se eu não me engano, 2,5 centímetros. Exatamente. Né? Tu tem hoje NBRs que delimitam a fabricação de blocos. Então, tanto com o sistema tipo traços, resistências, agregados, rugosidade, porosidade, várias nível de acabamento, porque também não pode ser todo mal acabado, porque tu vai criar pontos de fragilidade daquela com parede, certeza. Né? Enfim, nós estávamos falando então dessas vedações, dos blocos, das amarrações. Então, é importante mesmo numa vedação, tu ter essas amarrações com famílias coincidentes. Eu não posso pegar um bloco necessariamente de 14 e o outro de 19 e querer amarrar, que pode fazer uma zebra. Embora a altura de todos os blocos é delimitado em 19. Não é 20, moçada, porque tem um de argamassa. Então, só para deixar claro. Mas vai embora. E, claro, existem os outros tipos de blocos. Existem blocos maciços, né? O famoso tijolo maciço. E ele tem de vários tamanhos também. No passado, haviam construções, inclusive a gente vivenciou uma reforma que passamos por isso. Um retrofit. Assistam os capítulos de retrofit. Então, eles também têm capacidade importante. Antigamente se construía, os primeiros 2 andares é tijolo maciço e os últimos 2 podiam fazer tijolo furado. Eram estruturas portantes, né? Então, paredes ali estruturais, que não com o bloco estrutural hoje, que a gente faz edifícios de 20 e tantos pavimentos. Mas é importante essa amarração. E essa amarração que o Henrique coloca também é muito importante, que e quando chega num elemento? Eu tenho um pilar e a minha alvenaria chega no pilar. Como é que eu faço? Como é que ela se conecta, ou melhor, como é que ela se amarra ali naquele pilar? É através dessas telas, ou os cabelinhos, são nada mais do que esperas, né, com bitolas pequenas de aço, esses 3, 8, que são furados, colocados com cola epóxi, e ele fica dentro da argamassa, né? Você não quebra necessariamente o tijolo para isso, porque senão não faz sentido. Então tu tem essa tela, se eu não me engano é tela fix, não sei qual, agora tem uma marca, né, que nem fala Xerox, não dá para falar, mas elas são fixadas, muitas vezes ela é ancorada na vertical e entra dentro do tijolo, coloca fiada assim, fiada não, mas isso é muito importante.
Cuidado, pessoal, quando a gente estiver falando de uma parede se amarrando em outra parede. Às vezes o pessoal usa esse tipo de tela, que foi o caso que ocorreu. Na verdade, foi um erro de campo, onde o pessoal construiu uma parede e ignorou a parede interna porque queria fazer o fechamento da edificação rápido. E aí, dá para fazer isso? Dá, mas tu tem um sistema chamado castelinho. Tu tem que executar a amarração e depois tu vem e completa a parede. Isso não tem problema. Mas ele não executou. E aí ele falou, André, e agora? Né? Tinha essa parede, era amarrada. O que eu falei? Bom, olha a planta de primeira e segunda fiada. Era amarrada. O que eu faço agora? Vou usar a tela. A minha preocupação é o quê? Como a tela ela é um L, se aquela parede tentasse tombar para fora, o L tende a abrir e ela não tem resistência para isso. Tu consegue se ancorar a interna, mas a externa não. Então é bom daí tu fazer o chumbamento horizontal direto. A gente até prometeu não falar de técnica aqui e eu me empolguei. Mas vamos lá. Então, amarração, isso que o Henrique falou, é essa questão da amarração. Tem a questão do encunhamento e também tem uma questão que é o arranque. Imaginem que é um painel de vedação, a gente tem os 4 lados, né? O arranque é a tratativa, de fato, da primeira fiada. As amarrações são as laterais ou conexões com outras paredes ou outros elementos. E o encunhamento é a conexão com o teto dela para ela não ficar solta. Em alguns casos ela até pode ficar solta, não tem problema. Claro que a gente não está vedando. Entra água, passa som, luz, acústica e aí o diabo, Mosquito. Né? Mosquito, né? Dependendo uma pessoa. E mas, assim vai. Mas então assim, o tal do encunhamento é um jeito de você fazer essa vedação e travar a parede. Perfeito. Aí o que acontece? Você tem que considerar a possibilidade da estrutura se movimentar, né? Dar uma leve fletida ou qualquer coisa do estilo. Então esse elemento ele tem que ser um elemento o pessoal chama de massa podre, né? Perfeito. Um elemento que não passe uma eventual deformação da estrutura para a parede, porque a parede não vai aguentar e vai trincar, vai fissurar, qualquer coisa assim. Então existem algumas técnicas para fazer isso, tem algumas argamassas que elas são expansivas, né? Então você põe ela vai encher um pouquinho e vai dar trava. Ou usar tarucel ou elementos que fazem esse fechamento, e aí você põe um silicone ou alguma coisa assim, ou uma massa com pouco cimento para ficar o que chamam de massa podre. Não, né? e uma coisa legal da gente se atentar, claro que a galera da engenharia, essa hora tá roncando lá nos ouvindo, mas toda a argamassa ou concreto, mesmo que minimamente, ao natural, ela retrai. Então, se tu quer fazer uma coisa que fique realmente ancorado no teto, ela tem que empurrar o teto para ficar estanque ali. Se coloca uma argamassa normal, na cura dela vai retrair. E vai ficar milimetricamente também solto. Tu só diminuiu o vão, mas fato que ela não está ancorada. Daí existe aquela técnica de tijolos inclinados, que no momento da retração esses tijolos, né, caminham a forçar o teto. Mas acho que a grande sacada disso, que alguns devem se perguntar, mas por que o encunhamento é daquele jeito? Porque todo o composto por cimento retrai. E aí, óbvio, aí tu já me quebrou falando que tu tem as argamassas expansivas. Tem, mas aí são aditivadas, Sim. São elementos que tu coloca ali que proporcionam essa dilatação para isso acontecer. Acho que nesse mesmo tema do encunhamento, galera, é importante pensar que tu tem times na obra. Então, como tu bem colocou, inclusive, esses dias eu passei por uma obra bem interessante, alvenaria estrutural. E como a alvenaria estrutural, tu vai subindo as alvenarias, tu já vê com as instalações, ela está muito mais pronta. São menos etapas, né? Uhum. Imagina, tu faz uma obra laje zero, que é não prever contrapiso, galera. O topo da laje já é o contrapiso, tu vai só assentar o acabamento por cima. E com as instalações feitas, tu tá bem à frente a nível de passos da obra. E eu vi uma que me chamou muita atenção, que tava, tipo, sei lá, no 8º pavimento, 9º pavimento, executando a alvenaria, executando a estrutura, executando a alvenaria estrutural. Uns 2 pavimentos para baixo já tava o revestimento de fachada. Uns 3 pavimentos para baixo estavam as esquadrias prontas, bonitinhas. Então, assim, um nível de evolução ou de sincronismo de serviços que é boçal.
frente ao passado nosso. Então, por quê? Naquele intuito de acelerar as obras, etc, etc, etc. Na alvenaria estrutural. Mas e no concreto? No concreto tu tem que tirar as escoras. Tu tem que esperar a cura, tu tira as escoras. Quando tu tira as escoras, posso tirar de qualquer jeito, Henrico? Não pode. Não pode tirar de qualquer jeito. Exato. Tu tem que fazer tem uma sequência de desescora, da remoção do escoramento. A dica de ouro é, mas eu nunca sei. Pense no elemento que tu tá desescorando e pense que tu tem que sempre tirar as escoras de uma maneira que ele trabalhe como ele nasceu para trabalhar. Se for um vão, uma laje biapoiada, tu tem que ir tirando as escoras do meio para as pontas, porque ela vai cada vez se apoiando mais para as pontas, até quando termina ela tá apoiada como ela nasceu. Se tu deixa do meio, ela cria um negativo ali, e ela não nasceu para ter um negativo ali. Então, é só pensar no elemento. Mas quando tu tira as escoras, ela se deforma. E também ao longo do tempo, essas alvenarias, esse prédio ele vai recebendo carga, que também deforma. Se tu encunhou antes disso deformar, danou-se as tuas vedações. Então, tem segredos aí, pessoal, que não são tão segredos assim, mas que são atenções muito importantes para a gente tomar. E que isso não está no teu projeto, né? Não vai no projeto. O projeto estrutural, e sabe o que isso é estranho? Que às vezes a gente faz um projeto estrutural e aí o cliente liga e fala assim, porque eu queria bloco, não sei o que. Ela fala, mas amigo, tu tá falando de vedações. E ele fala assim, eu falei, mas tu me contratou para fazer estruturas. Existe um projeto de vedações. E ele quase fala, não brinca. E aí, cara, se tu não fazer um projeto de vedações, o que acarreta? Desperdício e velocidade, ou onerosidade, por tu não saber para onde ir. Não, então, e outra, se você não tem onde se basear, se você não tem o caminho das pedras, cada um vai fazer o que achar, né? Não, cada frente então, de equipe, esse prédio que eu tô falando, tu pode subir. Se for um prédio com uma laje grande, tu pode fazer assim, as vedações faz fundo, faz frente, faz fundo, faz frente. Pode fazer um quadrante, pode fazer várias maneiras de alocar tuas equipes. Ou tu pode ter 2 equipes, 3 equipes, aí danou-se, né? Porque se não tem o horizonte, cada equipe faz de um jeito. Então tu começa a ter vários problemas. Falta de prumo. Pessoal, né, o desaprumo também é limitado, né? Tu não pode fazer um desaprumo muito tosco. Embora é previsto a camada, né, o chapisco, a camada onde faz a aderência do revestimento principal, né, do substrato, vem Falar o embolso. nisso, como é que você faz marcação de alvenaria? Excelente pergunta, já tomei na cabeça com várias formas isso daí. Porque assim, cheguei a um momento, que era até mais inicial, que a gente marcava a alvenaria pelo eixo. Mas isso dava uma bosta, né? Por quê? Porque a gente, muitas vezes, a alvenaria de vedação, ela veda ambientes diferentes. Ela veda um banheiro de um dormitório. Só que no banheiro tu reveste de uma forma, no dormitório tu reveste de outra. Então, o mundo ideal de um lançamento. E assim, pessoal, isso é um projeto que normalmente é escopo da arquitetura. Aqui na empresa, como a gente fornece todas as áreas, isso é um subproduto da arquitetura, que a gente chama de planta de construção. Não é a planta estrutural. A planta estrutural faz as estruturas. Mas essa faz a marcação de alvenarias ou das vedações. Então a gente costuma marcar face e osso. A gente costuma marcar, se for sistemas secos, né? Drywall, a gente costuma marcar eixo. Por quê? Porque é a maneira que o cara vai executar na obra. Um drywall, mas o que é um drywall, Henrico? Né? Quer explicar você? Não, tudo bem. Bom, são elementos secos, né? Por isso que é dry. E você faz toda a construção praticamente sem nenhum uso de cimentos e tudo mais. Então são estruturas, peças metálicas, que normalmente fazem a estrutura da parede, e aí você vem e chapeia com elementos que ou são cimentícios ou são base de gesso, né? Perfeito. Dependendo do sistema que você está usando, dependendo do uso. Eu já fiz, por exemplo, cinemas em que você pegava e colocava 4 chapas de um lado e 3 chapas de outro. Então era uma parede de gesso com 7 chapas, todas, como é que fala? Descasadas, para você não ter juntas para transmissão de amarradas. Acústicas. Exatamente. Então, uma parede de drywall nada mais é do que uma estrutura metálica chapeada nas laterais, né? Exato. Não, e aí como é que tu monta esse trem aí?
tu tem uma guia, ou seja, a primeira que tu marca é uma guia no chão. Essa guia no chão é como se fosse uma canaleta que você vai parafusar ela no chão de fato, né? Com um chumbamento mecânico, não precisa ser químico. E aí tu vai colocar os montantes, que são também elementos galvanizados verticais. E aí tu coloca a chapa, parafuso outro crocante. E funciona muito rápido e é uma construção seca. Acho que tem essa área de a gente entrar em tipos de placa, tipos de drywall. Existe, pessoal, o steel frame, já que eu estava falando em estrutural, o steel frame o que é? É as paredes também serem estruturais. O que muda nesse rolo? Muda que os teus perfis na vedação são mais frágeis. Mas os perfis de paredes estruturais em drywall são mais robustos. Tem alma mais espessa, tem anatomia diferente e te permitem maiores resistências. Tu pode fazer edificações de 3, 4 pavimentos em steel frame, que também é uma construção toda montada, é seca, não vai água, argamassa, pedra, sujeira, né? E eu já fiz drywall de madeira. Sensacional. Nos Estados Unidos é muito comum você ver construções inteiras feitas de madeira. Sim. Por isso, quando tem um incêndio, você não sobra nada, né? Sim, sim. Mas você faz os montantes, as e guias as chapas, montantes é tudo madeira. madeira. Né? Sim, sim. Então tem muitas opções que a gente aqui não usa muito, mas tem muitas opções para. Mas eu particularmente gosto muito. Gosto muito. A gente num país tropical, não necessitando de grandes inércias térmicas, a gente não faz menos 5 lá fora, né? Então é muito favorável a gente ter construções de madeira, eu acho muito legal. Mas culturalmente a gente valoriza o bloco, né? Sim. Tem que ter concreto, tem que ser pesado. E as normas de desempenho também acabam limitando um pouco, né? Essas coisas. Também. Então, isso... Mas que tu pode remediar, né? Isso que tu bem colocou. A gente pode colocar uma sucessão de placas para te ter desempenho acústico. Lembrando, galera, que a acústica ela vai se basear muito naquele efeito, né, de massa-mola, ou seja, tu tem que variar os teus materiais para que aquela energia da onda acústica vá se quebrando ali dentro. Então, nessas paredes acústicas, coloca várias paredes, tu ensanduícha ela, coloca lã de rocha dentro, não é lã de vidro, né? Pessoal, lã de rocha agora, lã de vidro já era. Sim. Então, tem muitas coisas pra gente falar nesse quesito. Mas voltando, como que se marca? Onde é que está escrito isso? Em que projeto tá as vedações? Normalmente num projeto chamado projeto de construção, que é um projeto da arquitetura. E esse projeto normalmente ele é marcado quando é alvenaria por faces, tu cota as faces. Outra coisa que é muito importante, pessoal, tu cota as faces em relação a quem? A eixos e elementos estruturais. Mas por quê? Porque tem que a estrutura existir para te vedar, né? Se tu marcar uma vedação em alguma coisa que ainda não está construída, o cara perde referência em obra e entra toda aquela discussão que a gente teve no capítulo 2, acho que foi isso, dessa série, que foi a questão de eixos, lançamento de eixos estruturais, gabarito de obra. Eu tenho um amigo que trabalhou no Japão e lá o pessoal faz marcação de parede pela face acabada. Caramba! O cara vem com... Tem um sisteminha que é um fio com giz e você estica e você marca, o cara joga uma batidinha. É aqui que acaba a parede, revestida, não sei o que, na tinta já. E aí você trabalha dentro daquilo para fazer. Então, se é uma parede que tem um azulejo, vai ter uma espessura, se ela só tinta, vai ter outra, massa e tinta, e assim vai. Né? Mas imagina, olha o quão capaz ou quão boa a mão de obra do cara tem que ser para olhar aquela marcação definitiva, ou seja, aqui tem que acabar o final, e ele olhar e falar, bom, desse lado eu tenho cerâmica, vou ter emboço, vou ter não sei o que, vou ter não sei o que, vou pôr o bloco aqui. É uma decisão que o cara toma lá no campo. Imagina se fosse nós aqui. Meu Deus do céu, né? Então isso é muito importante, marcar as faces e marcar eixos quando é uma construção seca. É isso aí. Né? Bom, esse é um assunto que a gente poderia navegar por horas, muita né? Coisa, muita coisa. Acho que já deu para dar uma visão geral, né? Eu acho que no próximo a gente pode abordar a questão das instalações e na sequência construtiva vai vir depois os revestimentos, que talvez a gente puxe esse tema positivo novamente. Mas então, muito obrigado, gostei muito e valeu. Vamos lá, galera, até a próxima. Comentem, perguntem e contribuam com a gente. Vamos construir conhecimento na nossa área. Boa. Valeu. Valeu, abraço.